então jogador que vai nos fazer bastante falta. E torcer aí pela melhor recuperação possível, que corra tudo bem na cirurgia amanhã. Ô Melo, pegar o discurso do presidente... Quanto à vitória, é evidente que a vitória sempre traz tranquilidade, o resultado traz tranquilidade, mas o desempenho também traz maior tranquilidade ainda, a gente conseguir ter um bom desempenho dentro de casa. Quanto ao Luverdense, já tivemos uma partida onde criamos mais chances, eu acho que hoje até no jogo. Fomos fazer aquele gol apenas no último minuto. A nossa ansiedade para fazer o gol está nos atrapalhando um pouco. Hoje conseguimos fazer um gol no primeiro tempo, final do primeiro tempo, que já nos deu um pouco de tranquilidade. Mantivemos no segundo tempo, importante a vitória, nesse momento, o mais importante é a vitória, mas a vitória com um bom desempenho, né, nos dá mais tranquilidade ainda para continuar aí o trabalho que vem sendo feito. Acho que refém do resultado não, mas o Internacional sempre que entra em campo tem obrigação de buscar os 3 pontos, né? E acho que realmente a gente está devendo ainda uma regularidade no campeonato. A gente tem tido, na realidade no ano, né? A gente tem tido bons jogos e muitas vezes não consegue manter a regularidade. É isso que a gente procura. E é isso que a gente espera que aconteça daqui para frente, que a gente tenha, que essa vitória no Beira-Rio, uma vitória, no nosso entender, com bom desempenho, com bom rendimento, com controle do jogo praticamente os 90 minutos, traz tranquilidade, né, para o trabalho da semana, traz tranquilidade para todos, para o torcedor, para todos nós, dentro do clube, para os jogadores. Então, acho que a palavra refém não, a gente entra sempre sabendo da responsabilidade do ano difícil, né, para o Internacional, e aí sim entra, né, também com a obrigação de subir. O Inter tem a obrigação de obter o acesso, e isso traz evidentemente um peso sobre todos, mas a gente, quem está no Inter, tem que estar preparado para isso. Precisamos agora da sequência, ter uma regularidade, fazer mais um bom jogo, um difícil, né, jogo que vai ser contra o Goiás, do Argel, aqui na próxima semana. Precisamos de uma sequência de vitórias para nos consolidarmos ali na parte de cima da tabela, e aí sim, com tranquilidade, com a confiança do torcedor, com a confiança de todos, a gente fazer um segundo turno aí mais tranquilo. Ô Melo, na sua última entrevista, todos nós, ou a maioria de nós, entendeu que foi um ultimato para o Guto Ferreira, que ou o Inter evolui ou o Inter passa a ter resultados, senão o trabalho vai ser interrompido. Esse ultimato segue adiante agora para o jogo do Goiás, com essa semana livre que ele vai ter para treinamentos, e como foram para vocês esses últimos 2 dias de muita especulação na imprensa, inclusive já colocando alguns nomes de treinadores e falando sobre essa possibilidade da queda do Guto, que não deve acontecer hoje pela vitória, né? Não só pela vitória, e a leitura da entrevista foi feita, né, a interpretação por vocês, e pode ser feita por qualquer um da maneira que achar pertinente. O que foi colocado no jogo passado e o que eu falei há pouco, o Inter tem a obrigação de vencer os jogos, nós tínhamos a obrigação de vencer esse jogo pela nossa posição na tabela, pelo investimento que é feito, pela qualidade que a gente entende que o grupo tem, que eu acho que todos entendem que tem. Então precisamos, todos nós, né, direção, comissão e jogadores, dar um pouquinho mais. Acho que hoje isso já aconteceu. E a gente continua, na realidade, precisando evoluir sempre. Precisamos evoluir, ainda não atingimos aquilo que a gente acha que pode atingir. E volto a dizer, todos nós precisamos contribuir para que haja essa melhoria. Você falou agora há pouco, Melo, em interpretação.
que cada um pode interpretar da forma que quiser. Então, para não ter nenhuma interpretação equivocada, independente do resultado da terça-feira, que vem contra o Goiás, o Guto segue, para não ter interpretação errada. Olha, a gente ficar falando sobre, né, futuro, sobre hipótese, é um troço complicado agora. O Guto é nosso treinador, assim como a gente teve uma derrota lá em mau desempenho no último jogo, e muita gente achava que ele não ia ser o treinador desse jogo, ele continuou. Acreditamos no trabalho dele, temos convicção, né, no trabalho dele, temos convicção que o trabalho vai evoluir, mas precisamos dessa sequência de vitórias. Tenho certeza que com mais uma vitória contra o Goiás, fechando o turno lá no Guarani, quem sabe na parte de cima de tabela, né, na parte de acesso entre os 4 primeiros colocados. Como eu falei, vai nos trazer uma tranquilidade maior para o trabalho no segundo turno, e a gente continua, né, convicto no trabalho do treinador. Melo, a especulação da semana foi uma possível negociação do Eduardo Sacha, né, com o clube brasileiro, São Paulo. Essa negociação teria até emperrado, mas a pergunta que eu faço, ele segue sendo um jogador que pode sair do Internacional? Qual a importância que você vê dele para o elenco? E sobre o lateral direito, o Fabinho se machucou hoje, não joga mais esse ano. O Inter vai ao mercado atrás de um lateral direito? Olha, o Sacha é um jogador que e eu particularmente, acredito muito. Final de 2013, quando a gente contratou o Abel para o ano de 2014, eu enviei material de 3 jogadores para o Abel, antes de ele chegar no Beira-Rio. Do Lucas Lima, que estava emprestado ao Sport, do Sacha, que estava no Goiás, e do Augusto, que acho que estava na Chapecoense, não me lembro direito. E o Sacha, coincidentemente, mas não por coincidência, mas pela qualidade que ele tem, eu acho que nos últimos 3 anos, aí, 2014, 2015, e até o ano passado, os melhores momentos do Internacional foi quando o Sacha esteve bem. E aí ele teve dificuldade com lesões que o atrapalharam e atrapalharam o rendimento da equipe muito. Em 2014, nós, segundo turno ali, nós chegamos a liderar o campeonato e caímos, né, quando perdemos o Sacha pela lesão. No final do ano, quando teve a eleição, porque ele jogou o ano passado, talvez muita gente não saiba, as partidas que ele jogou, e muitas vezes abaixo do rendimento, ele estava já com problema, tinha uma dificuldade com a lesão, e mesmo assim estava jogando, estava fazendo um sacrifício para tentar ajudar o Inter a escapar do rebaixamento. E aí, quando terminou o ano, o procurador dele conversou, né, com a gente, conversou comigo, e eu autorizei que ele fosse fazer uma cirurgia. Ele fez uma cirurgia em São Paulo, e se recuperou, né, passou aí 3, 4 meses de recuperação, e hoje ele está voltando à plena forma, está muito bem fisicamente. Eu tenho certeza que o Sacha aí, durante esse ano aí, vai nos ajudar muito. É um jogador que tem qualidade, que sabe fazer gol, que tem um tempo de bola muito bom, mesmo não sendo jogador de alta estatura, mas ele ganha quase todas as bolas aéreas, as disputas, né? Tanto que fez um gol hoje dessa maneira. Então, foi um jogador que nunca nos passou, né, pela cabeça negociá-lo ou colocá-lo em alguma troca. A gente ouve e escuta, né, na realidade, pela imprensa, o interesse de vários clubes, e realmente recebemos algumas sondagens de alguns clubes, mas todas elas de prontas foram rechaçadas. Realmente o Fabinho hoje já estava jogando, né, na lateral improvisado. Nós tivemos a venda do William, tivemos a saída do Ceará, e tivemos ainda, me ajudem, o alemão, que está já há um tempo lesionado. Hoje só tínhamos o Júnior, né, já que o Vink estava suspenso. É uma posição que a gente já vem analisando aí o mercado, não se tem assim muitas opções, mas eu acho que agora talvez a gente tenha que acelerar um pouco esse processo, porque se evidencia mais ainda a carência ali de talvez mais um lateral direito. Melo, quando o time do Inter foi anunciado hoje pelo alto-falante aqui do Beira-Rio, o Guto Ferreira foi vaiado por toda a torcida do Internacional, assim como o Eduardo Sacha. O que aconteceu hoje à noite, você acredita que irá reverter a situação para a próxima semana? E mais do que isso, o que fazer para que o resultado de hoje não mascare os problemas que ainda o Internacional tem enfrentado? Olha, a gente espera
e precisa muito, né, que se reverta esse quadro de vaias, por exemplo, né, que foi o que tu falaste para o treinador e para alguns jogadores. A gente teve já alguns jogadores no início do ano, que inclusive a gente teve que colocá-los no mercado, emprestá-los pela essa questão. E a gente precisa do apoio do torcedor, como foi hoje. Hoje o torcedor apoiou 90 minutos a equipe. E isso traz tranquilidade para os jogadores, isso traz tranquilidade. No jogo contra o Luverdense, que foi um jogo que foi mais tenso, que o Inter perdeu diversas oportunidades, ainda no primeiro tempo, né, se ouvia já algumas vaias, se ouvia algumas questões nesse sentido, e isso traz mais intranquilidade ainda para o atleta. O jogo contra o Luverdense, o que aconteceu de diferente foi que os gols não aconteceram, mas jamais faltou entrega, jamais faltou, a equipe desistiu. A equipe correu, para quem gosta, né, de números, uma média de mais de 11 quilômetros. Né, teve vários jogadores que correram mais de 12 quilômetros naquela partida, que isso é um número em qualquer lugar do mundo, um número excepcional. Então, a gente precisa desse apoio. Talvez a gente não tenha feito, e aí, quando eu digo nós, algum trabalho, nós, a gestão como um todo, um trabalho desde o início do ano de conscientização em geral do torcedor, de que o ano ia ser difícil, talvez, e o torcedor e muita gente talvez achasse que a Série B seria mais fácil também. E é um campeonato que a gente nunca jogou, não estava acostumado a jogar, e está se adaptando, ainda estamos nos adaptando, estamos terminando um turno, esperamos fechar esse turno na zona do G4, e o segundo turno, sim, aí conseguir manter a regularidade. A nossa palavra é essa, regularidade. Como tu disseste, a gente não pode achar que está tudo bem, porque não está tudo bem. Muitas coisas ainda precisam ser corrigidas. Tem jogadores, né, de qualidade chegando, Damião chegando, Camilo chegando, né, pode chegar mais um ou outro reforço. Então, é uma equipe que foi totalmente reformulada. Então, muita gente não entende essa dificuldade. E talvez a gente realmente não tenha passado para fora que o ano fosse ser tão difícil assim, porque talvez até a gente internamente também não tivesse esse entendimento. Precisamos do apoio do torcedor, precisamos, no momento difícil, precisamos do apoio do torcedor. O ano passado, que foi um ano muito difícil, o torcedor, nos últimos jogos ali, né, lotava o Beira-Rio, apoiava mesmo na dificuldade, e a gente precisa desse apoio. Os jogadores precisam desse apoio, eles precisam se sentiam parados pelo torcedor, mesmo no momento de dificuldade, para ir ali na frente com mais tranquilidade, com as vitórias que virão, a gente poder ter essa sequência e essa regularidade do campeonato.